Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas aqui na TV Brasileira, também na Prudente News 1070. Eu sou Eudes Figueiredo. Vamos lá para as principais informações do dia de hoje, trazendo para os nossos comentaristas convidados, Divaldo Ceresini e também Adolfo Padilha, fazer as suas análises. A gente começa com o destaque de Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo mais uma vez. Vamos lá para o seu destaque. Fala Eudes, fala Divaldo, ouvintes da Prudente News, nossos telespectadores da TV Brasileira. Meu destaque hoje são dois, bem rapidinhos. Um é o prefeito Ed Thomas, esteve em Brasília, boas coisas irão acontecer, como eu venho dizendo aqui. E lá em Brasília, sempre acompanhado do Prudentino Naban Garcia, sempre muito bem recebido com suas reivindicações. O Ed Thomas realmente demonstra que é um prefeito que sai à caça, né? Ele não fica dentro do gabinete reclamando que o dinheiro está acabando, que não tem dinheiro. Ele busca. E ele busca o seguinte, ele vai com a peneira. O que cair na peneira, ele traz. Isso é importante. Ele não fica focando apenas grandes coisas. Solicita e pensa nas grandes, mas não recusa nenhuma pequenininha. Desse jeito, vai tocando o orçamento da prefeitura para a realização de coisas novas. E a outra, para deixar a turminha da pantufa, os corolovers, né, nervosos, é dizer que o Brasil, agora no mês de agosto, nada menos, nada mais, deve passar os Estados Unidos e a União Europeia em volume de vacina, né? Olha só, hein? Já passou os Estados Unidos, né, em percentual de população vacinada, e deve passar agora até o final de semana a União Europeia. Como é que vai ficar o periquito depois dessa, Eudes? Um abraço, toca o programa. Ok, Adolfo Padilha deu o destaque, agora nós vamos com o destaque de Divaldo Ceresini. Divaldo, bem-vindo mais uma vez, o seu destaque para esta quarta-feira. Olá a todos, chegamos ao meio da semana, que ela continue abençoada para todos. E vamos que vamos. O meu destaque de hoje vai para uma discussão que já vem se arrastando há alguns meses, eu diria, que é o cabo de guerra em relação ao preço do combustível. Uns jogam nas costas dos governadores, outros dizem que o combustível está barato. O fato, pessoal, é que o combustível está caro. Por mais que a gente goste de um ou de outro político, por mais que a gente odeie um ou outro político, nós precisamos manter o discernimento. Está caro, e especialmente porque também o nível de renda dos brasileiros diminuiu. Agora, o ICMS, que é um imposto muito alegado, né, que é para jogar a responsabilidade nas costas dos governadores, é um imposto que sempre existiu. E também, ao contrário do que é defendido por muita gente, os tributos federais sobre a gasolina e sobre o álcool não foram zerados. O que houve ali no começo do ano foi um tributo federal zerado por 3 meses em relação ao gás e ao óleo diesel, para favorecer os caminhoneiros. E isso também não foi de maneira gratuita. Houve o aumento de outros tributos, notadamente aqueles que incidem sobre os financiamentos, sobre o crédito, para compensar essa perda de receita tributária. A boa notícia dessa história toda, ela é só do Distrito Federal, que anunciou agora que realmente vai reduzir os impostos relacionados aos combustíveis. Todos eles. Esperamos que não haja como contrapartida o aumento de outros tributos lá no Distrito Federal. E para a gente esclarecer de uma vez por todas, é importante a gente destacar que as informações de maneira segura podem ser obtidas lá no site da Petrobras. Basta dar um Google que você encontra. E por fim, né, o motivo real do aumento dos combustíveis, ele tem duas bases. A primeira delas é um ligeiro aumento que houve em relação ao preço do barril de petróleo. Nesses últimos 2 meses, ele vem em queda, mas ele chegou lá próximo aos $80. E o outro motivo, o principal deles, é justamente a desvalorização do real. O real, de 2016 para cá, se desvalorizou de maneira absurda, por diversos motivos. E é essa a principal causa dos nossos combustíveis estarem tão altos.
Muito bem, a Polícia Federal indiciou o senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, por participação em um suposto esquema de desvio de dinheiro de combate à pandemia no estado. A Polícia Federal afirmou que o Supremo Tribunal Federal, que há indícios de que o senador cometeu crimes de peculato, advocacia administrativa, embaraço às investigações e lavagem de dinheiro durante a ação de busca e apreensão em sua casa no ano passado. Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca. Vamos lá, comentando esse assunto, Divaldo Ceresini. Chico Rodrigues, que era vice-líder do governo no Senado, ele é uma pessoa com uma ficha de rolos, vamos assim dizer, bastante longa, tão longa quanto de tanta gente que é criticada por quem passa o pano no caso do dinheiro na cueca dele. Engraçado também, Eudes, é que tem gente que critica o Guimarães, né, o deputado José Guimarães, por ser o capitão cueca, mas passa o pano em relação ao Chico Rodrigues, né? Nós não podemos ter duas medidas para o mesmo peso. O Chico Rodrigues é reconhecidamente um danadinho que deveria estar fora da política. Espero que não haja nenhum tipo de acordão para passar o pano nessa situação, porque, mais uma vez, quem paga a conta é o povo brasileiro. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto do dinheiro na cueca, de novo em pauta, né? Vamos trazer agora Adolfo Padilha. Esse negócio de dinheiro na cueca, a gente já viu que compensa, né? Dias atrás aí, o irmão do Genuíno foi inocentado quando foi pego com uma boa grana na cueca. Mas aqui eu acho que a gente tem que se apegar a um fato, né? Por que na cueca? Por que será que eles escondem dinheiro na cueca? Deve ser alguma coisa... Não sei. Por que deve ser isso, hein, Eudes? Você que pode entender desse assunto, ou o Divaldo, por que deve ser sempre escondido na cueca? Lá em Brasília, pelo menos, tudo que eles pegam é na cueca, né? Mas, vindo agora do STF, né, que vai passar por lá, e vamos ver o que dá, vamos ver o que acontece, vamos ver como funciona a política de Brasília. Mas, pela minha animação aqui, vocês estão vendo que eu não levo muita fé, não. A gente já sabe mais ou menos o jogo lá como é jogado e para quem que atende, né? Muito bem, olha, o Banco Central tem instrumentos suficientes para fazer a inflação recuar, é o que diz Campos Neto. O nível de preços deve subir entre 7% e 8% e estourar o teto da meta em 2021. Para o ano que vem, o Banco Central terá que perseguir a inflação de 3,5%. Meta será cumprida com índices entre 2% e 5%. Está no caderno de economia do G1. E o presidente do Banco Central, então, afirmou que esses instrumentos são suficientes para fazer a inflação recuar no horizonte relevante. Vamos lá, o que significa isso, horizonte relevante, Divaldo Ceresini? Isso significa esfolamento do nosso bolso. É evidente que o Banco Central tem esses elementos, tem utilizado alguns deles recentemente, como, por exemplo, a elevação dos juros, né? Nós tivemos aumentos seguidos, o último de 1 ponto percentual na taxa básica de juros, e essa é a principal ferramenta que o governo tem para tentar influenciar na inflação. Agora, outras medidas poderiam ser tomadas, como atitudes concretas para o fim da mamata, por exemplo. O corte drástico das despesas públicas, não ter uma única pessoa, né, tirar férias e gastar 2,4 milhões de reais do nosso dinheiro, não ter aquisição de tratores de maneira superfaturada em favor de criar uma base aliada, por exemplo. Esse tipo de atitude também favorece bastante, porque faz com que o governo gaste menos dinheiro, que ele precise tirar menos dinheiro do nosso bolso e, portanto, a gente tenha menos impostos. Um ambiente regulatório que seja claro e objetivo, que dê segurança jurídica a quem quer investir, também favorece. Discussões que construam soluções para os problemas que a gente tem, também favorece. Mas, infelizmente, nesse último ponto especialmente, nós temos visto muito bate-boca e pouco trabalho. Por outro lado, é verdade também que muitos dos ativos que estavam sob a gestão do governo federal
tem sido colocado à disposição da iniciativa privada. Nós já tivemos 220 bilhões de reais investidos pela iniciativa privada para a gestão de ativos públicos que estavam sob a gestão do governo federal. Precisamos avançar nisso. Tivemos uma grande venda de empresa estatal recentemente, a BR Distribuidora, e precisamos continuar seguindo firme por esse caminho, com a Eletrobras, com Correios, que já tiveram a privatização aprovada, e com diversas outras estatais. Também a antiga TV Lula e atualmente TV Bolsonaro, que só nos consome dinheiro. A EPL, uma empresa criada para fazer o trem-bala, que não fez trem-bala nenhum e já consumiu milhões de reais, também precisa sair do nosso custo, dentre outras tantas empresas. Então, precisamos seguir por este caminho, que este sim é um caminho eficaz para os brasileiros e não para os políticos. Muito bem, vamos lá. Comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, é com você. O mercado é sempre muito perigoso, né, Eudes? A gente aqui tem que tomar muito cuidado. Nós não somos não temos nenhuma expertise técnica para bater no peito. A gente deduz pelo que a gente lê sobre economia, a gente deduz pelos volumes, pela credibilidade que o Brasil está ganhando nos seus leilões, de que a economia, em tese geral, ela vai se equilibrar para chegar no bolso nosso do consumidor, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Apesar que você já vê nas redes sociais os seguidores do berrante virtual querer jogar a culpa do gás, da gasolina, tudo no bolso do presidente. E não é assim. Não é dessa forma. O governo federal já fez o que tinha que fazer para reduzir esses valores. Agora, o governo do estado não diminui e não tira parte dele. E fica gozando de ter dinheiro em caixa, não pela boa administração, porque não usou tudo que devia usar no Covid, né? Do jeito que prega, e não diminuiu os seus impostos. E nós continuamos pagando nossos impostos, mesmo está sendo trabalhar. Muita gente, repito aqui, nunca vou me cansar. Lockdown foi uma loucura. Lockdown foi um ato impensável. Lockdown foi um ato covarde até em alguns aspectos. E o preço, quem está pagando somos todos nós. Muita gente desempregada, aumentou, né, já pegou de um jeito que não estava bom. Muita gente com seus negócios fechados, porque todo mundo pensou no fica em casa, para ter comando, para ter poder, né, trancando rua, trancando carro, trancando tudo. Mas a economia se manteve com seus índices, pelo menos na macroeconomia. Agora vamos torcer para que essa economia ela comece agora sólida da forma que está, trazer esses reflexos mais para o bolso da gente, para o bolso do consumidor do baixo afegão aqui, que somos todos nós. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Já estamos de volta, esse é o nosso Entre Linhas desta quarta-feira. Muito bem, olha, vamos lá para mais duas notícias. Indígenas de várias regiões do país protestaram na esplanada dos ministérios em Brasília ontem, terça-feira, contra medidas que dificultam a demarcação de terras e incentivam atividades de garimpo. Os manifestantes fazem parte do acampamento Luta pela Vida, montado desde domingo, a cerca de 2 quilômetros do Congresso Nacional. Vamos lá, comentando o assunto aí das terras indígenas. A gente começa com Adolfo Padilha. Olha, esse negócio de movimentação indígena é engraçado, né? Se você tomar o cuidado para ver as fotos dos índios, eles estão com o celular na mão, eles estão com tênis Nike, aí a cultura deles pode ser passada para trás, né? A cultura deles, nesse ponto, pode ser... Vamos abrir mão da cultura para andar de caminhonete de ar-condicionado, vamos abrir mão da cultura para ter iPhone, vamos abrir mão da cultura para andar de tênis Nike. O Brasil tem que sim mexer nessa ferida. O Brasil tem que sim equilibrar isso. É muita terra, muita, mas muita terra para pouca gente. E dessa pouca gente, muitos são índios só no nome. Mas muitos, não são poucos. O índio deve ter o seu direito e a sua reserva? Deve, mas não precisa ser volume de terra enorme. Isso atrasa o país, isso prejudica o país
E nós sabemos, pelo menos tem muitas suspeitas, de quem explora riquezas dessas terras são quem normalmente compra ou paga aquele que é tido como cacique lá na sua tribo. Mas repito aqui, se você observar as fotos, você vê gente de celular, tênis Nike e fazendo a dancinha do índio e a dancinha da chuva. Mas tem que ter o marco regulatório, sim, sou totalmente a favor. Dona Damares esteve aqui há um tempo atrás, a ministra Damares. As fotos que ela me mostrou no celular dela, eu não tive coragem de pôr nas minhas redes sociais. Crianças que moram em aldeia, onde o bicho do pé está comendo o corpo da criança. E por uma certa tradição dessa aldeia não pode usar remédio, né? Mas aqueles casos de jovens, que para eles o estupro coletivo é uma parte da cultura. Você acha que esse povo nos dias de hoje precisa passar por tudo isso? Precisa sofrer tudo isso? Não, tem que ter um marco regulatório, sou totalmente a favor, e que o índio, o verdadeiro índio, aquele que ainda aceita viver na sua cultura, e são pouquíssimos, e aliás, não são eles que mandam, tá? Não são esses que vivem lá, eles são manobras, eles são vítimas de uma manobra de sustentação dos caciques que andam de caminhonete, que tem iPhone e usa tênis Nike. Desse jeito também, eu vou pintar a carinha aqui, eu junto com o Divaldo, e você, e vamos ser índio, né? Donos de terras e terras, ricas em minério, ricas de tanta biodiversidade, e ninguém pode entrar lá, só aqueles que eles têm negócio. Ok, Adolfo, vamos lá. Divaldo Ceresini, essa manifestação aí dos indígenas em Brasília, ela é legítima, né? A manifestação provavelmente legítima, mas ela tem fundamento? Toda manifestação feita de maneira pacífica, né, e sem ameaças, ela é legítima, né? Então, não há como tirar a legitimidade dessa demanda dos indígenas. Agora, se ela é válida ou não é válida, é um questionamento muito mais amplo que esse. Em relação à ocupação das terras, eu entendo que é fundamental que a gente tenha um marco temporal. Afinal, a inexistência desse marco temporal fará com que todos aqueles que não têm origem indígena sejam obrigados a dar o seu patrimônio para os indígenas, sendo que nem os indígenas de hoje, nem os não indígenas de hoje foram responsáveis pelo que aconteceu lá para trás, lá no passado. Então, é fundamental que a gente tenha, sim, esse marco temporal para que a gente possa caminhar, para que a gente possa ter segurança jurídica e para que os indígenas também possam ter a sua tranquilidade nas terras em que ocupavam anteriormente a esse marco temporal. Volto a dizer, a alternativa a isso é expulsar do Brasil todos aqueles que não têm origem indígena. Muito bem, olha, em votação secreta, o plenário do Senado aprovou ontem, por 55 votos a 10 e uma abstenção, a recondução de Augusto Aras para o cargo de Procurador-Geral da República. Com isso, o procurador indicado pelo presidente Jair Bolsonaro terá mais 2 anos de mandato à frente do Ministério Público Federal. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Adolfo, foi aí aprovado Augusto Aras, hein? Não poderia ser diferente, tinha que ser realmente conduzido ao cargo, Procuradoria-Geral da República. O resto é narrativa, discurso, daqueles que nunca nada tá bom, que tudo que vem do governo federal não dá certo, que todo mundo tem conluio com o presidente. Mas ninguém fala do conluio deles, né? Ninguém fala do conluio do G7, da CPI. Ninguém fala das intenções do G7, que nunca foi apurar corrupção, foi querer inventar a corrupção. Ninguém nunca fala sobre isso, ninguém toca nesse assunto. Mas quando envolve o presidente Bolsonaro, aí todo mundo fica esperto no assunto, fica conhecido do assunto, né? Aparece aí os acrobatas, aparece aí que vão dizer que não, que o presidente tem sim, que o Aras faz de vez em quando uma meia graça, enfim, e por aí vai. Mas é o que eu digo, o duplo padrão do entendimento para fazer julgamento é uma irresponsabilidade muito grande para quem tem um espaço que nem nós temos aqui de poder falar para muita gente. Eu não escondo aqui, nunca escondi, eu disse que eu sou defensor do governo Bolsonaro. Ontem eu conversava com um amigo meu advogado e falei para ele assim, eu não sou bolsonarista, eu sou a favor e defendo a causa do Bolsonaro. O dia que o Bolsonaro tiver ou mudar isso, ir pelo mesmo do mesmo, ele não terá mais meu apoio.
Alguns dizem que ele já virou o mesmo do mesmo, quando dizia que ele não tinha governabilidade porque não sabia compor com quem estava em Brasília. Então muda conforme a sua vontade. Eu entendo que a composição que ele está fazendo para poder governar é a governabilidade que ele precisava, e mesmo assim não está bom, né? Imagine a pressão dele para liberar dinheiro, para comprar. Seria muito mais fácil ele comprar os deputados, porque ali a grande maioria tem etiqueta de preço, mas não, ele está indo para o enfrentamento. Um ministério totalmente técnico, são aí quase 2 anos e meio sem qualquer tipo de corrupção, né? Não teve, só não sei as que tentaram criar, mas acabou dando tiro no pé. Então é isso. E tudo que se relaciona ao governo federal sempre é complicado. O Aras era acusado de... Primeiro, ele era acusado de fazer alinhamento com o presidente Bolsonaro, né? Ah, como não? O cara foi indicado, mas qual é esse tipo de alinhamento? E as decisões que ele tomou agora, uns dias desse? Né? Que alinhamento que eles querem dizer com isso? O STF não tem alinhamento com a CPI do Covid? Responde para mim. A oposição do Bolsonaro não tem alinhamento com as mídias que perderam toda a boquinha do dinheiro público? Esses alinhamentos ninguém fala. Se o alinhamento é pro bem, que seja bem feito. E outra coisa para encerrar o meu comentário, que eu vejo muito aloprado dizendo que o governo só faz, o presidente Bolsonaro é irresponsável nas manifestações. Se não fosse a demonstração do apoio popular, grava aí que eu vou te falar. Se não fosse a demonstração do apoio popular, meu amigo, não era mais o presidente do país. E dia 7 de setembro, veste o verde e vai às ruas na Avenida Paulista aqui em São Paulo. E lá em Brasília. Está na hora de mostrar a força que esse governo tem. Porque é só assim nós vamos conseguir mudar alguma coisa, ou mais um pouquinho de algumas coisas que precisam ser mudadas. Muito bem. Vamos lá, Divaldo Ceresini, me diz aí, o Augusto Aras aprovado, reconduzido ao cargo para mais 2 anos. Não era muito o que o Ministério Público queria, né? Mas era a vontade do presidente da República e acabou se consolidando. Não era o que grande parte do Ministério Público queria e não era o que quase a totalidade dos brasileiros também queria. Mas era o que a turma que estava enrolada na Lava Jato queria, era o que a turma que estava enrolada em outros casos aí de denúncias de corrupção também queria. Afinal, quantos políticos foram denunciados pelo Aras nesse tempo dele como Procurador-Geral da República, né? Quase nada, praticamente nada. Acabou com a Lava Jato quando tirou a exclusividade da força-tarefa e jogou tudo na vala comum do crime organizado, tal qual já havia sido feito com a Polícia Federal no governo Temer, o que acabou diminuindo drasticamente as operações de combate à corrupção da Lava Jato. Nós tivemos a reversão de diversas condenações, de quase todas as condenações que a Lava Jato tinha conseguido, inclusive em terceira instância. Tivemos a liberação recente do ex-presidente Lula, um dos absurdos do Brasil. Enfim, para o cidadão de bem que paga a conta dessa farra, é uma péssima notícia essa recondução do Aras. E os senadores, muitos deles também enrolados com o processo, fizeram isso de maneira secreta, segredinho, né? Segredinho, tá bom. Muito bem, é isso aí. Nós vamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje, agradecendo a Divaldo Ceresini e também a Adolfo Padilha. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa e você que acompanhou também este programa. Bom, nos horários habituais tem o reprise do programa e nós voltamos amanhã com mais um Entre Linhas, se Deus quiser. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!